Bem, eu sou irmã Alice Garcia de Moraes, filha de Joaquim Garcia de Moraes e de Luzia Maria de Moraes. Nasci a 16 de setembro de 1944. A minha infância foi toda passada em Miguelópolis, a cidade onde eu nasci. E ali, juntamente com a minha família, nós construímos uma amizade bastante profunda. Então, em 1958, no mês de julho, a minha família se transferiu para Ituverava. O motivo principal, os estudos de todos nós filhos, da minha mãe e do meu pai. E também minha mãe sempre teve um carinho muito especial por Ituverava, porque a família pertencia a Ituverava. Seus pais eram donos de fazenda ali em Sete Lagoas, e por isso pertencia a Ituverava, né? E mudamos para cá no mês de julho e construí um novo círculo de amizades aqui em Ituverava. Senti Ituverava muito acolhedora, que eu acredito que seja até hoje, porque quando venho aqui eu me sinto realmente em casa. E nesse tempo adolescente, né, entre 12 e 13 anos, as famílias vizinhas foram muito próximas, porque 2 meses depois eu perdi minha mãe. E nessa perda da minha mãe, eu encontrei várias mães ali naquela rua. E fui estudante aqui em Ituverava desde a 2ª série ginasial até o 2º ano clássico. Então morei todo esse tempo aqui e sempre pensando em ser religiosa um dia, mas tudo era muito gostoso para mim, né? Minha família, nós crescemos 7 filhos, e então com bastante união entre nós, mesmo no caso da perda da minha mãe. E, como eu disse, fui encontrando outras mães, né? As mães das minhas amigas, das minhas colegas de escola. Então eu passei esse tempo em Ituverava e parti para fazer o curso clássico. Naquela época, o sistema educacional era dividido assim, terminando o ginásio, que era até a 8ª série, hoje isso corresponde ao 9º ano, nós tínhamos 3 opções. Ou faríamos a escola normal, ou o ensino médio, né, que seria o científico ou o clássico. E como eu já pensava muito na área de humanidades, eu optei pelo curso clássico. E nessa época é que tive assim, a felicidade de ter como companheira de classe a Maria Aparecida Cassiano, a nossa querida Cidinha. Mas não ficou só da Cidinha. Frequentava também a casa do senhor Ademar Cassiano e da dona Guilmar, que também me adotou como filha naquela época. E nós fazíamos aí um grupo de 10, 11 meninas, né, todos de Ituverava, e estudávamos num prédio provisório, porque nós já tínhamos saído de um prédio ali perto da associação e estava construindo o Capitão Justino Faleiros. Então, foi uma época muito gostosa, porque tinha terminado o ginásio, estava fazendo o colegial, e esse desabrochamento, né, para a juventude, na minha vida, aconteceu aqui em Ituverava. E juntamente com isso também a cidade, né, sempre muito alegre. Quantas festas de 10 de março passamos aqui juntos. E eu comecei também a ter contato mais próximo com a tribuna de Ituverava, por isso acho muito importante estar aqui hoje nessa entrevista. Como eu dizia há pouco, né? É uma honra para mim estar aqui com vocês. Daí no 3º clássico, eu já gostaria de ir para uma cidade onde tivesse curso de letras. Eu me lembro que muitas vezes eu falava para o meu pai assim, eu quero fazer línguas, né? Naquela época eu não usava a expressão letras, mas língua. Gostaria de estudar
com mais profundidade, mesmo a língua portuguesa, inglês, francês, latim, italiano, espanhol e assim ia para frente. E eu tive um casal de padrinhos que até hoje eles vivem em São José do Rio Preto e foi onde eu fui morar com eles em Rio Preto. E ali terminei o curso clássico, mas nunca perdendo de vista as minhas companheiras de Tuverava. E passei por lá, terminando o clássico, e entrei no curso de letras. Antigamente não se dizia Unesp, né? Se dizia a Faculdade Isolada do Estado de São Paulo. E depois houve então todo o agrupamento dessas faculdades isoladas, formando então a Unesp. Em São José do Rio Preto, já 17, 18 anos, né, na época que eu fui para lá, também encontrei outras amigas, outras mães, e mesmo esse casal de padrinhos que continuam ainda vivos em São José do Rio Preto, José Saraiva e Terezinha Saraiva. Devo-se muita gratidão a eles. Aliás, por todo lado que eu passei, eu tenho uma gratidão muito profunda pelas amizades que eu cultivei, que continuo cultivando, e também pelas pessoas que me adotaram, como irmã, como filha, enfim. Ali tive que estudar bastante, apesar de toda a base que eu tive durante o tempo de estudo, né? Começando em Miguelópolis, vindo para cá, lembrando sempre dos professores muito responsáveis, né? Eu quero trazer a memória aqui do professor José de Assis, a quem eu devo todo o meu aprendizado da língua portuguesa, né? Da gramática, tudo isso. E em São José do Rio Preto, eu fiz o curso de letras, e dali eu tive a oportunidade também de, posso até considerar como estágio, né? Eu lecionei na cidade de São José do Rio Preto, no curso técnico de contabilidade e língua portuguesa, e me lembro direitinho quando eu estava no corredor, né? Era estudante, e passaram umas meninas e me abraçaram e disseram: "Oba, temos uma aluna nova". Então eu tinha assim um aspecto ainda bem jovem, e depois essa aluna se encontrou comigo na sala de aula, eu como professora. E foi uma experiência muito valiosa esse meu começo. Hoje esta escola eu a considero assim, o embrião da Unirp, né? Da Universidade de São José do Rio Preto, né? O Rio Pretense. Ali faço até uma memória importante do Dr. Alinhatique, que quando eu entrei, que ele pegou minha carteira profissional, ele disse assim: "Que jovem!" Eu disse: "Não, estou ficando velha". Ele disse assim: "A velhice é fria, minha filha". Então eu trago isso, né, porque hoje já estamos aí. Bem, depois no ano seguinte, também peguei uma substituição de francês na cidade de General Salgado. Hoje, quando eu olho para trás e penso: meu Deus, eu levantava 3h30 da manhã para pegar ônibus às 4 para chegar lá um pouquinho antes das 8 e levar, então, um pouco de conhecimento da língua francesa àqueles alunos. E no finalzinho eu ainda fiz uma substituição na cidade de Palestina. Hoje, quando eu penso no nome dessa cidade, eu falo: olha, Palestina, conheci tão cedo. Quando eu fui à Terra Santa, a Palestina, eu me lembrei, mas eu já conheço uma Palestina no Brasil. Então são coisas assim interessantes que foram acontecendo ao longo da minha vida. Bem, terminando o curso, eu tive que fazer um concurso rápido em São Paulo para lecionar na escola vocacional. Era uma iniciativa de uma educadora, Nilde Macellani. Era uma escola diferente, de período integral, e havia poucas unidades no Brasil. E depois elas desapareceram, né, no ano de 64, porque ali a gente tinha assim, uma linha muito importante, né, do brasileiro ser mais consciente, né, da sociedade a qual ele pertence. E nesse concurso nós éramos uma meia dúzia interessadas ali. E havia duas vagas, uma em Barretos e uma em Batatais. E eu tive essa aprovação em primeiro lugar e fiquei muito indecisa.
precisei rezar bastante, certo? Para Deus me iluminar. E eu falei, Barretos fica perto de São José do Rio Preto, perto de Tuberava, apesar que Batatais também não seja muito longe. E eu fiz opção por Barretos. E foi ali que eu vim para dar aula de língua portuguesa e as literaturas correspondentes, né? Literatura brasileira e literatura portuguesa. Era uma escola de muita boa envergadura em todos os sentidos, né? No sentido econômico, no sentido dos ambientes. Ali eu aprendi muito. Aprendi também a avaliar os alunos pelos conceitos, e não por nota 1, 2, 3, 4 até 10. Mas sim, ali aprendi bastante com os conceitos A, B, C e D, né? D que seria o último. Isso aqui me valeu bastante no futuro, quando eu estava fazendo pós-graduação nos Estados Unidos, porque esses conceitos eram equivalentes ao que nós fazíamos ali na escola vocacional. E por ali eu passei 2 anos. Economicamente, eu estava muito bem, né? Não se falava dessa questão de comprar a prazo, comprei o carro à vista e depois viajei para a Europa no final de 2 anos, com tudo pago à vista. Isso daí, hoje eu olho para trás e penso, mas quanta coisa boa, quanta gratuidade eu recebi na minha vida. Paralelamente, eu tinha minha inquietação de ser religiosa, sabe? Essas coisas me falavam tanto quanto. E eu costumava ter no meu carro violão, eu tocava violão na época, e também eu gostava de fazer minhas roupas, né? Aprendi a costurar, hoje eu não sou mais costureira, mas foi uma coisa muito boa para a época, né? E enquanto isso, ou melhor, um pouco antes, meu pai teve segundas núpcias, né? Quando eu entrei na faculdade, acho que ele falou, já está crescida, né? Então, nós tínhamos já o meu pai constituindo uma segunda família. Bem, foi muito, muito gostosa essa fase, principalmente quando eu ia visitar, né, meus familiares, as pessoas amigas, sempre encontrava um pretendente, e pretendente bom, certo? E olha, vamos ver, e eu dizia, nem dizia, segundo a minha irmã, Alcina Moraes, dela, ela dizia assim, que eu ria muito dela, eu não acreditava que eu tinha vocação. E São José do Rio Preto também, uma pessoa lá que, não sei o quanto que ele até desejaria, mas a família já me abraçou como uma futura nora. E eu fiquei muito desajeitada ali, fiquei mesmo, porque queriam que eu fosse visitar uma das fazendas, né? E eu me lembro que eu cheguei lá, eu já estava lecionando em Barretos nessa época. Eu cheguei lá e senti assim, toda a atmosfera, né? Tá chegando a futura nora. Então, aquela acolhida muito amorosa, né? Com toda a atenção. Eu me lembro que naquela noite, agora eu vou fazer uma confissão aqui à tribuna. Eu me lembro que naquela noite eu abri a janela e vi tudo aquilo muito bonito, um lago com barco lá, e eu senti assim como a tentação de Jesus no deserto, tudo isso te darei, né? Se pulares daqui até lá. Mas bateu muito forte, você tem a sua vocação para servir com gratuidade, com doação, né? E então passei um dia, aliás, dormimos acho que 2 noites lá. Esse local é situado em Palmeira do Oeste, e eu manifestava assim, uma amizade, uma gratidão, certo, pelas pessoas que me acolhiam bem. Muito bem. O tempo foi passando e ao final de 2 anos ali na escola vocacional de Barretos, eu quis fazer uma despedida. Isso já era em 1970, né? Aliás, eu tinha prometido comigo mesma, nesta década, né, de 60, ao entrar na década de 70, eu tenho que decidir minha vida, eu pensava, certo? Mas tudo assim com muita tranquilidade, né, com muita paz no coração, principalmente nos momentos de oração, da minha intimidade com Deus, com o Senhor. Então, também essa decisão
E voltando da Europa, que eu viajei no mês de dezembro e janeiro, chegando em São Paulo, eu já encontrei a minha irmã Alcina com meu cunhado, íamos a nela com as crianças, e nós vamos para a praia e não vamos tirar a chave do carro para voltar para Ituberaba e pegar para os Zanzar, por aí afora, né? E eu acabei indo para o Guarujá. Tanto é que eu entrei no mês de fevereiro para a vida religiosa, bem queimadinha de praia. E daí, nesse Guarujá, eu me lembro que me fortaleceu muito assim, um momento de oração, não é? Então, aquele momento forte onde a gente está ali acompanhando a transubstanciação, quer dizer, Jesus se torna presente entre nós, a sua forma real. Eu questionava o que eu faço da minha vida, né? Porque estava bem, eu tive que pedir exoneração da minha cadeira em Barretos, mas a resposta era sempre o outro caminho, quer dizer, basta, né? E foi uma experiência valiosa a viagem a Barretos, porque, aliás, a Europa, porque eu viajei com uma amiga que ela não tinha medo de voar. Então ela saiu 12 dias antes de navio e nós combinamos de nos encontrar lá em Lisboa, naquele navio, né? Era Eugênio C. E daí eu voei no dia 18 para 19 de dezembro, desci em Lisboa, conheci uma pessoa cujo nome Joaquim Valadas. Ele tinha passado um tempo aqui em São Paulo fazendo um treinamento, um estudo na Volkswagen do Brasil, porque ia chegar a Volkswagen em Lisboa. E, então ele devia ser uma pessoa muito responsável por essa agência que ia abrir em Lisboa. Conversamos bastante. Ao chegarmos ao aeroporto de Lisboa, o sogro e a esposa estavam esperando e ele disse para a esposa, eu ri, né? Ele disse assim, eu trouxe uma brasileirinha para nossa casa. Quer dizer, quando você ouve uma expressão dessa, você fica, nossa, estou em casa, né? E eu já havia falado para ele que 4 horas da tarde eu teria que pegar aquele navio para continuar a viagem. E eles me levaram, fomos para Leiria, né? Mesmo para o local de Fátima. E foi uma experiência boa essa viagem, porque ele me acolheu, né? Houve mais familiares ali. E à tarde essa esposa teria que ir comigo a Lisboa para comprar o primeiro casaco, né? Muito do inverno rigoroso, né? Que estava por ali. E à tarde, então, eu entrei nesse navio e fomos a outra amiga, né? Aliás, a amiga Ariadne. Bem, nesse navio, então, fui continuar a viagem com a Adélia Souza, porque a Ariadne já estava na França, né? Ela tinha passado 6 meses lá. Eu fui com a recomendação dos pais que ela voltasse para o Brasil. Então, nós nos encontramos nesse navio. Lá também houve um episódio muito engraçado, porque as confusões do local, da cabine, e mesmo o negócio de quando tem assento, sempre acontece no mundo inteiro, isso é universal e em qualquer nível de transporte, né? Qualquer transporte. Só sei que estava ocupada a minha cabine, que deveria ser aquela mais econômica do mundo, e eu fui para uma cabine mais de outro nível, né, de outra categoria. Então eu fiquei perto da minha amiga. Ela falou, mas onde que você conseguiu isso? Pagou a diferença? Eu disse, não, eu não paguei, houve um problema aí. E continuamos a viagem por 2 dias, né? Saímos à tarde de Lisboa e fomos até Cannes, Côte d'Azur, na França, né? E lá as 2 amigas nossas estariam nos esperando. Uma ficaria mais com a Adélia e a outra ficaria mais com a Ariadne. Aliás, e eu ficaria mais com a Ariadne, que já estava na França. E chegamos lá, eu também me lembro com muita alegria essa experiência. O navio ficou no alto mar, porque o porto não era suficiente para ele estar ali. E foram barcos menores, né? Nos apanhar lá até o porto de Cannes.
Então chegamos e já havia o hotel preparado para nós. E no dia seguinte, aliás, passamos 2 noites em Cannes. E tudo muito interessante, né? Imagina vendo aqueles costumes, né? O francês que leva o pão francês sem embrulhar, bem assim debaixo do braço e vai que vai. Então isso provocava esse riso, né? Mas muito discreto em nós. Bem, depois de 2 dias, depois de conhecer toda aquela realidade, é um lugar muito importante, né, para os tantos projetos que se realizam lá na parte de música, de arte, e eu gostei bastante de ter conhecido essa parte da França. E viajamos então a Ariadne Rodrigues de Moraes, é o nome dela. Atualmente essa Ariadne mora em Piracicaba. Ela não gostava muito de lecionar, ela sempre trabalhou em multinacional, secretária bilíngue, né? Então nós fomos para a Itália, daí pegamos um trem. Também a experiência do trem italiano é muito bom, porque parla-se, gesticula, e daí foi muito gostosa essa viagem. Chegamos a Roma, lá nós nos hospedamos num pensionato cujo nome é Madonna del Repouso. É um pensionato de irmãs que acolhe jovens, principalmente só meninas, né? E como eu estava com a minha amiga, eu só fui visitar a Casa Geral, né? A Casa Geral do meu instituto, né, religioso, porque quero mencionar aqui com muita saudade já, mas a nossa irmã Luzia Maria Garcia de Moraes, falecida há 1 ano e meio, e ela até mandou uma cartinha para uma irmã lá da Casa Geral. E eu falei, depois eu levo, mas eu não fui assim, olha, quero me hospedar lá. Apesar que fomos visitar e eu pedi, certo, para ser irmã, eu gostaria de ficar na Itália. E eu obtive uma resposta muito séria, né? Foi a Geral era americana e eu me lembro assim que ela falou bem inglês para mim, né? Quer dizer, se você tem vocação, volta para o Brasil e entra lá mesmo, né? E eu fiquei muito desapontada. Fiquei, porque eu toda entusiasmada e de repente, né, entra lá mesmo. Quer dizer, depois de muitos anos eu compreendi por quê, né? E então nós ficamos ali em Roma e nosso destino era Londres. Ela também queria conhecer Londres. E eu tinha me inscrito num curso numa escola londrina, onde eu gostaria também de conhecer um pouco a cultura, né? E o inglês ainda era parco, né? Eu tinha que aperfeiçoar um pouco o inglês. Então, ficamos por ali, visitamos igrejas, mas o meu olhar ainda era, né, de ver mais a parte artística e tudo. Hoje eu já entendo um pouco mais do sentido espiritual, né, do que dizem as igrejas, os martírios, enfim, toda aquela parte que os primeiros ali sofreram, né, inclusive a parte do próprio Pedro e Paulo também. Ficamos ali, passamos o Natal, passamos o Ano Novo e depois prosseguimos a viagem para Londres, de trem. Que bonita que foi essa viagem. Passamos naquele túnel dos Pirineus, né? Um túnel de quase 20 quilômetros de trem. Me chamou muita atenção porque trem poda trem e vai naquela velocidade, né? E aquela alegria assim, muito grande, nós duas, as outras duas tiveram outro destino de viagem. Em Roma, então, tivemos a oportunidade de estar no Pio Brasileiro, onde que padres jovens vão para estudar. Até hoje ainda é essa política. Lá não atende esses seminaristas, não. O jovem padre quer se aperfeiçoar numa ou outra área da igreja, né? O dogma, a história da igreja, ou a parte mesmo litúrgica. Falo, né? Colégio Brasileiro, e foi construído exatamente para isso. Tanto é que perto também tem o Colégio Mexicano. Então nós fomos lá algumas vezes para comer e estar em contato com aqueles
padres que ficam, até hoje acredito, é muito gostoso encontrar brasileiros lá, né? Apesar que hoje é mais rápido. Hoje nós temos brasileiros em toda parte do mundo. Bem, quando chegamos a Londres, acredita que a minha documentação não havia chegado lá. Então eu só poderia fazer o curso que eu estava interessada a partir de fevereiro. Mas eu sabia que 10, 11 de fevereiro eu devia entrar aqui para o noviciado em Espírito Santo do Pinhal. Então eu dei assim uma analisada, já tinha recebido a resposta que se eu tivesse vocação eu entraria no Brasil mesmo. E eu falei, não vai dar. Olha, esta documentação voltou para o Brasil pelos Correios. Que bonito, né? Como tudo bem direitinho, certinho, organizado e a gente pode confiar. A gente pode confiar. Então giramos lá por Londres, conhecemos bastantes lugares. Nosso interesse era conhecer também o local onde foram sepultados, né? Os da literatura inglesa, né? Vimos o local de John Martin, vimos o local de Shakespeare, enfim, passeamos por aquelas basílicas em Abbey, claro, passamos pelo Thames, e ninguém pode deixar de ver o Big Ben, ninguém pode deixar de ver Piccadilly Circus, andando no ônibus na parte de cima, aquilo era uma novidade para mim, hoje já não é mais. Hoje a gente faz viagem pelo Brasil na parte de cima. E tudo isso foi muito gostoso, muita dádiva, muito presente de Deus para mim. Bem, retornando de lá, eu entrei para a vida religiosa, né? Em 10 de fevereiro de 1971. E nós temos as fases da vida religiosa, né? A fase de postulado, noviciado, depois juniorato, enfim. Atualmente, uma irmã, para chegar aos votos perpétuos, ela demora quase 10 anos, né? No meu caso, naquela época, era mais rápido. Então eu fui para o postulado. Como que foi essa minha ida? Acho que eu deixei um pouquinho chocado os meus irmãos, minhas irmãs, né? Que é isso? O que tem de errado, né? Eu cheguei até a ouvir a pergunta, ela não se casou, né? Foi para a vida religiosa. Não é assim o entendimento, não é assim. E eu sei do meu irmão, Artílios Garcia de Moraes, que ele, mais tarde, ele conversou comigo e falou assim, eu fiquei indignado mesmo com a sua ida para a vida religiosa. Porque, olha, até eu já estava olhando aí um moço bom. A preocupação de todo mundo. Bem, me despedi de todo mundo, né? Minha irmã, Alcina, eu me lembro, eu vou falar isto. A minha sobrinha, mamãe, a senhora não vai dar nada para a tia Alice que vai entrar para a vida religiosa? A resposta nunca me esqueci. Se fosse para se casar, eu daria presente bom. Mas para ser irmã, não. Não me fez falta. Então, não me fez falta. E assim, meus padrinhos também eles deram, assim, alguma coisinha. Mas não faz falta. Quanto menos coisa temos, melhor nós nos doamos. Sabia disso? Bem, então, vida religiosa. Saudade, sim. Sempre senti muita saudade. Tanto é que hoje nós não nos cansamos de nos encontrar, né? As nossas amizades que temos. Tanto São José do Rio Preto, como Ituverava, Miquelópolis que eu vou pouco, depois Barretos, né? E assim vamos caminhando. Bem, entrando para a vida religiosa, é claro, eu era a mais velha do grupo. Eu já estava aí com 26 anos e havia companheira ali do postulado até de 16 para 17 anos, né? Que tinham terminado ali, ainda era, né? Época do ginásio e tudo isso. Foi muito gostoso, porque existe uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, o meu bom humor. Esse não me falta. E às vezes alguma coisa que eu não concordava muito, né? Porque nós tínhamos que brincar na hora do recreio. Entrava na brincadeira também, né? Achava engraçado.
E eu precisei também de contribuir um pouco com as aulas de língua portuguesa no postulado. Então havia meninas ali que estavam na formação que foram minhas alunas, boas, religiosas hoje. Depois passei pelo postulado, entrei na fase do noviciado, que é chamado noviciado canônico. Esse a gente para, se está estudando, não estuda, se está lecionando, não leciona, porque é o momento de um estudo profundo da vida religiosa, da vida da igreja, enfim, para chegar no final a poder fazer um ano prático e depois emitir os primeiros votos. E foi isso que aconteceu comigo. Passei ali estudando bastante, lendo Vida de Santos, muitos santos que eu não conhecia, não é? Então vamos ver como que aquelas pessoas foram santas há tantos anos atrás, logo depois, né, da Igreja Católica, né, ser bem constituída. E assim passei o ano canônico. No ano prático, 1973, eu fui para a antiga FAFIU, Universidade do Sagrado Coração, hoje Unisagrado. Então, fui lá e, de fato, eu tive que fazer alguma coisa prática. Eu me lembro que faltou por uma necessidade, assim, houve uma necessidade muito grande, eu tive que dar literatura norte-americana. Claro que eu tive que estudar muito para dar essa matéria. E já ajudava nos programas de pós-graduação, e assim o tempo foi passando e tendo também a convivência de uma comunidade religiosa. E eu me lembro que aquela superior ali, ela era também a diretora-geral da FAFIU, né, das faculdades, e o nome dela é Irmã Maria Elvira Milani. Ela vive, né, está em São Paulo hoje, e a quem eu devo, assim, a minha formação mesmo de apóstola, né, como apóstola que sou. E então passei um ano ali e voltei para fazer os primeiros votos. Primeiros votos nós podíamos convidar nossos parentes e próximos, família, pai e mãe, e então eu tive a presença, né, dos meus familiares, uma tia, meus padrinhos. Então foi uma coisa assim, muito gostosa que aconteceu ali no dia 11 de fevereiro de 1974. Fevereiro, sim. Bem, nesse ano foi pedido para mim para eu ficar em Pinhal porque precisava muito de professora de língua portuguesa. E ali eu fiquei em 74. 74 era um ano muito marcante, né? Muito marcante. Porque foi o ano que no mês de julho, 8 de julho, houve o acidente da minha família, né? Meu pai, a segunda esposa, Gina Moreira Moraes, né? E as duas filhinhas que haviam nascido, uma em 1967, a Angélica, e a Angelina em 1973. Então, essas duas crianças que eu sempre me lembro delas pensando ontem as alegrias da casa, do lar, e hoje anjinhos do céu.